montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. De novo, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Bom dia, meus irmãos, irmãs, meus amigos. Queremos cumprimentar você, Marilene Paiva, que está de aniversário neste dia. Que Deus abençoe muito a sua vida, minha irmã. Um ano muito especial para você e sua família. Terça-feira, dia 21, Celso Saito, o seu aniversário.
Queremos que você tenha um ano, meu irmão, muito abençoado por Deus, juntamente com a sua família. E quinta-feira, dia 23, vai ser o aniversário do Lucas Paiva. O Lucas é filho do Zé Ferreira. Lucas, seu pai está orando muito por você. Nós temos orado também para que você possa se voltar de todo o coração para o Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar também você, meu filho, Ismael Júnior, pelo seu aniversário no dia 23. Que Deus te abençoe muito, meu filho. E vamos orar, então, por esses amados. Querido Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada uma dessas pessoas. A Marilene, do Celso Saito, do Júnior, e também, ó Deus, do Lucas, que o Lucas possa conhecer o poder da nova vida que o Senhor Jesus lhe oferece. O Senhor é o Deus poderoso para salvar. Então nós o confiamos a Ti nessa hora e pedimos a Tua bênção sobre todos esses nossos amados que estão de aniversário nesta semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler ainda para nós agora em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Eu creio que nós podemos aprender algumas coisas importantes a respeito deste acontecimento. Aquele homem, que fora cego, ele reconheceu que só Jesus podia resolver o seu problema. Era um problema que ninguém mais podia solucionar. As pessoas o ajudavam, ele estava ali pedindo esmolas, alguém o conduzira àquele ponto onde ele podia depender da compaixão das pessoas, mas ninguém podia resolver o seu problema básico, que era o problema da cegueira. Então nós precisamos reconhecer que há situações em nossa vida que só Jesus tem a solução. Só Jesus pode nos libertar do poder das trevas, da cegueira espiritual, e ninguém mais pode fazer isto. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, que aprendemos com ele, é a clamar com fé pela compaixão de Jesus. Ele estava ali, e ouvindo o tropel da multidão, e sabendo que era Jesus que estava passando, ele simplesmente clama: Jesus, filho de Davi. Ele reconhecia, portanto, que Jesus era o Messias, aquele que tinha vindo com a missão especial de Deus à terra. Mas o que ele pede é
pela compaixão do Senhor Jesus. Nós precisamos nos voltar para Jesus com as nossas necessidades, clamando pela sua compaixão. E Jesus realmente é alguém que se compadece de nós em nossas fraquezas, em nossas necessidades. Mas precisamos também expor ou expressar a Ele a nossa real necessidade. Aquele homem, quando Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça? Ele disse, eu quero tornar a ver. Era isto o que ele ansiava. Essa era a mais profunda necessidade que ele sentia ter. Então ele clama, para o Senhor Jesus. Ele expressa esta necessidade. Qual é a sua necessidade? O que é que está apertando o seu coração? Que você sabe que ninguém pode resolver a não ser o Senhor Jesus. Então apresente, meu irmão, com toda a clareza e confiança a sua necessidade ao Senhor Jesus Cristo. Mas uma outra coisa, que esse homem ele creu na palavra do Senhor Jesus. Jesus disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Não apenas ele foi salvo da cegueira, mas ele foi salvo também da penalidade do pecado. Ele recebeu a vida eterna do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, meus irmãos, estar nos voltando a Ele. Pode ser que nós tenhamos perdido a nossa visão, a visão do reino de Deus, da importância que é a vida em Cristo, da importância que é a igreja. Podemos ter perdido a visão da importância que é a comunhão com Deus, a comunhão com os nossos irmãos. Podemos estar também sofrendo um drama, um problema físico, um problema emocional, que a gente possa ir, então, ao Senhor Jesus Cristo, saber que Ele tem capacidade, que Ele tem poder para suprir cada uma das nossas necessidades. Eu não sei a necessidade grande que você está tendo neste momento, mas você sabe. Vá então para o Senhor Jesus Cristo. E que honra é esta de poder se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. A alegria daquele homem que era cego, quando ele foi levado ao Senhor Jesus Cristo e receber aquele milagre e poder contemplar aquele que o havia curado e que havia também dito, a tua fé te salvou. Fico pensando, como é honroso para todos nós podermos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, ele tinha muitas dificuldades para poder entrar em contato com o Senhor Jesus, ele precisou que alguém o levasse para lá. E hoje, meus irmãos, nós temos o Senhor Jesus Cristo. Ele é tão presente hoje como fora ali naquele caminho de Jerusalém a Jericó. Só que nós não podemos vê-lo fisicamente. No entanto, podemos ter a visão pelo Espírito de Deus, que o Senhor Jesus ele está presente e que podemos, então, falar com Ele, expor diante dele a nossa necessidade. Vamos orar, coloque diante do Senhor a sua vida, a sua necessidade, a necessidade da sua família, ou aquilo que se vê como necessidade de outras pessoas. Vamos colocar, então,
diante do Senhor Jesus. Ó Pai, Tu conheces a vida de cada um de nós. Tu conheces, ó Deus, a nossa necessidade, aquilo, Pai, que aperta o nosso coração. Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes nos falta a visão espiritual. Nos falta, Senhor, muitas vezes a coragem, a confiança, Senhor, a esperança. Perdemos, ó Deus, a paz tantas vezes, ó Deus. Mas nesse momento nós realmente nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo, confiando que Ele tem em suas mãos todo o poder. Confiando, ó Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão. Pedimos, ó Deus, por aqueles irmãos que estão sofrendo terrivelmente por causa da sua própria doença, sua enfermidade física, sua doença emocional ou espiritual. Ó Pai, clamamos que na Tua compaixão o Senhor faça um milagre nas suas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, para que a igreja, ó Deus, se volte inteiramente com toda a confiança para o Senhor Jesus Cristo, para que sejamos instrumento de bênçãos para muitas pessoas. Que o Senhor nos use, ó Deus, para salvar muitas pessoas que estão aqui sem Jesus e sem esperança. Entregamos nas Tuas mãos a vida do nosso país, ó Deus. Há situações, ó Deus, que nos envolvem, que envolvem esta nação, que a não ser, ó Deus, pelo Teu toque, não poderá ser resolvida. Então, Pai, obrigado, porque nós podemos confiar a Ti, nossas vidas, nossa família, nossa igreja, podemos confiar a nossa nação, os governantes, as autoridades, ó Deus, que o Senhor possa fazer um milagre no sentido de conduzir, ó Deus, esta nação a respeitar a Ti como sendo o Deus sobre todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Vamos cantar aqui diferente? Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o
Diferente, mais uma vez. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Opa! O amor só conheci canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Pra encerrar, mais uma vez. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu. Sim, diferente hoje é o meu. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, mudou meu viver. Muito bem, meus irmãos, vamos ao estudo da Palavra de Deus para a nossa edificação, crescimento. E como temos feito todas as vezes aqui, vamos orar, pedindo que o Espírito de Deus possa nos orientar, abrir a nossa mente, para que possamos entender aquilo que Ele mesmo inspirou para que os homens que escreveram a palavra, que o Senhor mesmo possa nos ajudar no entendimento. E também sempre pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que está escrito aqui na Tua palavra. Queremos entender, mas também queremos colocar em prática. Por isso pedimos que Tua graça se manifeste sobre nós, para que possamos fazer essas duas coisas. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que chegou até nós de uma maneira tão extraordinária. E nós podemos ter a Tua palavra, Senhor, em nossas mãos. E isso é uma grande bênção que temos. A Tua palavra que nos orienta, que dirige a nossa vida, que nos mostra quem é o Senhor, como que podemos viver uma vida do Teu agrado. Obrigado, ó Deus, obrigado pela orientação tão clara, segura que o Senhor nos dá. E quero pedir também por aquelas pessoas que ainda não se interessaram pela Tua palavra, que elas possam se interessar, ó Deus, porque é um tesouro muito grande que está aí. E a gente gostaria que mais pessoas conhecessem a Tua verdade, Senhor. Porque para nós ela faz muita diferença, o Senhor sabe disso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, consideramos no domingo próximo passado a vida de algumas pessoas que fizeram diferença na época em que elas viveram, porque viveram de uma maneira submissa a Ti, praticando a Tua palavra. Por isso foram pessoas diferentes. Fizeram diferença no mundo, cada um no seu mundo,
cada um na sua atividade, mas foram pessoas que tiveram um compromisso contigo e foram pessoas diferenciadas pela tua graça. Tanto é que nós hoje, 2000 anos depois, estamos sendo abençoados pelo exemplo dessas pessoas que fizeram a diferença. E hoje também, Deus, há muita gente boa que faz diferença no mundo em que nós vivemos. E eu queria até aproveitar e orar pelas pessoas que fazem diferença nesse mundo. São pessoas que te levam a sério, que são íntegras, honestas, amáveis, pessoas que servem, pessoas que mostram que há uma maneira diferente daquela em que a maioria vive, uma maneira diferente de viver. Senhor Deus, quero pedir a tua bênção para as pessoas, todas elas, independentemente da idade, da profissão, do que fazem, que elas possam fazer diferença, ó Deus, possam fazer aquilo que é do teu agrado, para que as pessoas possam ver nelas a tua presença e para que o teu nome seja glorificado e mais pessoas possam conhecer a ti. Este privilégio que nós temos. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu quero considerar com vocês o que Paulo recomendou a um seu, que ele chama de filho, né? Ele escreveu uma carta para este rapaz. O seu nome é Tito, né? E ele escreve uma carta para ele. Paulo já está assim no finalzinho da sua vida. E Paulo foi um homem que fez toda a diferença, né? Ele abalou o mundo da época dele com a mensagem do Evangelho. E entre os seus discípulos, seus colaboradores, está este jovem chamado Tito, né? Eu quero ler a introdução desta carta que Paulo escreveu para ele. E Paulo diz assim: Paulo, escravo de Deus. A palavra servo, aí o certo é traduzir por escravo, né? Escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, com a finalidade de promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade ou segundo o plano de Deus, segundo o projeto de Deus. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. E agora então ele vai dirigir-se a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E aí ele vai dar instruções específicas para o Tito, né? Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, coisas que ele não tinha conseguido colocar em ordem. Então ele deixou Tito lá nessa ilha para que ele colocasse as coisas em ordem, né, nas igrejas. Bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. A palavra presbítero significa aquele que tem a responsabilidade de pastorear a igreja, de ensinar a palavra de Deus. Nós temos no Novo Testamento, é um termo bem usado, presbíteros, e também a palavra bispos e pastor. Todos eles têm a função de pastorear a igreja, de
não há nenhuma hierarquia entre eles, de pastorear a igreja, de ensinar a palavra de Deus. E Paulo está recomendando para que o Tito faça isso, né? E ele dá então as qualidades que esses homens deveriam ter para fazer esse trabalho. Esses homens deveriam ser diferenciados, né? E na época de Paulo, e hoje também é assim, né? Havia muitos ensinadores falsos, né? Muitos insubordinados, muitos tagarelas, enganadores. Paulo fala especialmente os da circuncisão, que tentavam impor uma religião para as pessoas, né? E eles provocavam um grande estrago nas igrejas, né? Um grande estrago. Eles deram muito trabalho para o apóstolo Paulo e para os seus discípulos, né? Ele diz assim, sobre ele, 1,16: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Por isso, então, o Tito deveria ser uma pessoa diferenciada, conforme a orientação de Paulo, e para que ele pudesse, para ele não entrar no jogo desse pessoal aqui, também pudesse combatê-los com a sua vida e o ensino correto da palavra de Deus, né? E Paulo fala, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância, por dinheiro, por grana, né? Então, era este o mundo em que Tito estava vivendo e o apóstolo Paulo, né? Não é diferente do mundo hoje, não, né? E então Paulo, ele faz essas recomendações assim para esse seu filho querido, né? Seu companheiro. Então há 3 coisas que eu quero chamar a atenção aqui nesta carta que Paulo escreveu para ele. E a primeira delas é como viviam e como vivem hoje as pessoas que não tiveram uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Aquelas que ainda não se submeteram a Ele, ou porque por desconhecimento, ou por não querer mesmo. Pessoas, então, que vivem à parte de Deus. Elas não têm essa convivência com Ele, essa convivência pessoal que nós podemos ter mediante Jesus Cristo. E essas pessoas, então, que vivem desta maneira, elas têm um estilo de vida, né? Aqueles que já passaram por essa experiência já tiveram também esse tipo de vida que ele descreve aqui, né? Então, em Tito, capítulo 3, versículo 3, ele dá uma descrição de como era a nossa vida antes de Jesus. Ele diz assim, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Aí, muitos podem olhar para esse texto aqui e falar, mas eu não me enquadro nisso daqui, né? Eu não sou desse jeito aqui. Você não precisa ter tudo isso que ele mencionou aqui, mas o fato é que, por melhor que a gente seja, a gente tem muitos pecados, tem a maldade no coração, nos pensamentos, né?
É muito difícil para uma pessoa assim que ela se considera boa, e de fato é boa, é honesta, não é caluniadora, é responsável, faz o seu trabalho direito, trata bem as pessoas. É muito difícil para ela reconhecer que precisa de Deus, porque ela acha que ela já é boa demais, né? Na minha experiência de vida, né, eu não tive uma vida assim depravada, né? Não tive uma vida enganando pessoas, mentindo para as pessoas, né? Não detestava ninguém, não detesto ninguém, não odeio ninguém, mas, como todo mundo, sou pecador, né? Dentro do meu coração aqui e do meu pensamento, eu sei exatamente quem eu sou, né? E é muito difícil, acho que eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo, para uma pessoa que é íntegra, honesta, ela reconhecer que precisa de Deus. Mas o fato é que todos nós trazemos dentro de nós esta raiz do pecado. E a gente não consegue fazer tudo de maneira certinha. Você pode olhar para a sua vida e você vai concordar comigo, né? Há um outro texto, há vários textos, né, da Bíblia que descrevem, mas eu quero pegar um texto da carta de Paulo aos Efésios, quando ele também fala dessa situação, né, de pessoas, como que elas viviam antes de conhecer Jesus e a graça de Deus. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mortos aqui significa mortos espiritualmente, né? Que as pessoas estavam vivas e ativas, mas estavam mortas espiritualmente, sem a comunhão com Deus mediante o Senhor Jesus. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem do mundo. A presente ordem é a ordem que se opõe a Deus, é o sistema que se opõe a Deus, né? E o príncipe do poder do ar, que é um nome para Satanás, né? Ele é que comanda o sistema, ele é que está por trás do sistema, né? Ele que se transforma em anjo de luz, né? E ele diz: há um espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, quer dizer, desobediência de Deus, né? Pode ser muito ou pode ser pouco, não importa, mas vivem na desobediência. E olha o que ele diz: anteriormente, isto é, antes, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Aqui que é carne? É o princípio dinâmico pecaminoso que está dentro de nós, né? A Bíblia chama isso de carne, não é a carne no sentido físico, né? É a carne que produz em nós o pecado, né? Muito bem. Então ele diz: satisfazendo a vontade da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos, né? Os desejos e pensamentos que não condizem com aquilo que Deus nos ensina. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira, isto é, do julgamento de Deus, porque Deus, ele não pode conviver com o que é errado, com o pecado, né? Então ele diz: nós estamos debaixo desse julgamento de Deus, né? Então ele descreve aqui, né? Descreve aqui como que é a vida, a nossa realidade, né? Em segundo lugar, aí ele fala o que é que Deus fez por nós, né? E eu quero ler agora em Tito, no capítulo 3, do 4 ao 7. Eu li antes o Tito 3:3, agora eu vou continuar, né? Veja bem:
quando ele fala, no outro tempo nós também éramos insensatos e desobedientes, e aí o 4 começa com mas. Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados, ou seja, declarados justos, por sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Veja então que extraordinário, né? Que extraordinária é a ação de Deus, né? O que Deus faz por amor, por bondade. Deus realmente nos ama para nos tirar daquela situação que ele acabou de descrever, né? E em Tito 2,14, ele diz assim: Jesus se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, de nos tirar, nos comprar de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente ou exclusivamente seu, dedicado à prática do bem. Então, Jesus, ele se entregou por nós na cruz. Ele derramou seu sangue pelos nossos pecados, para nos purificar, para nos limpar dos nossos pecados. E quando nós cremos nele, nos entregamos a ele, então é isso que acontece. Jesus cumpriu toda a lei, ele não falhou em nada. Por isso que ele é o único que é credenciado para nos dar a salvação, né? Nunca passou pela mente de Jesus qualquer desejo ruim, nunca saiu da sua boca nenhuma palavra inconveniente, né? Então, ele é o único que poderia morrer no meu lugar pelos meus horríveis pecados e pelos pecados de todos nós, né? Muito bem, né? E eu quero ler ainda agora Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao 9. Estou pegando também emprestado alguns textos lá de Efésios, né? Porque esse assunto é um assunto comum, né, na Bíblia, de ensinamento, especialmente nas cartas, né, dos apóstolos. Então, Efésios, capítulo 2, versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, né, que eu li lá em Efésios, que nós estávamos mortos em nossos pecados e na desobediência e tal. Aí, todavia, que é a continuidade, né? Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, porque a gente estava morto espiritualmente. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. E é pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, que vocês são salvos, que nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja aqui, Deus nos ressuscitou, nos deu vida, né? A vida espiritual, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Não é por mérito, não é por obras feitas para que ninguém possa se gloriar, porque é pela graça de Deus, porque
as chamadas boas obras não salvam ninguém, né? Então veja que ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós temos uma nova posição em Cristo Jesus. As pessoas que já morreram em Cristo, quando Jesus voltar, elas serão ressuscitadas. E elas então terão seus corpos transformados. Por enquanto, o único que ressuscitou foi Jesus. Mas ele é a garantia da nossa ressurreição. Quando ele voltar, os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, né? Mas em Cristo nós já temos essa nossa posição assegurada, né? Pela graça dele, né? Então veja que ele dá a nossa fotografia antes de Jesus, fala o que é que Deus fez por nós, explica detalhadamente que Deus fez por amor e pela bondade dele, porque ele nos quer junto dele, né? E aí, então, ele vai mostrar como é que devemos viver, né? E esta maneira nossa de viver é aquela que faz a diferença no mundo, que é viver do jeito de Deus, né? Viver do jeito de Deus. Então, vamos ver aqui como é que ele diz, né? Eu quero ler mais um texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 22 ao 31. Quando Paulo fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e de revestir-se do novo homem. Quer dizer, o velho homem, a vida antiga, né? E agora, então, devemos nos revestir do novo homem. Como é que é este novo homem? Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, está jogando para ele para onde ele acabou de falar, né? Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e nem deem lugar ao diabo. Quer dizer, acerte logo, né? O que furtava, que roubava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, inclusive para que tenha o que repartir com aquele que estiver em necessidade. Veja que a generosidade é realmente uma característica da pessoa comprometida com Jesus. Nenhuma palavra torpe, suja, né, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Quer dizer, não vai ficar que nem um tagarela, falando, né? Ele fala conforme a necessidade, não é? E aí ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Haverá o dia em que nós seremos resgatados totalmente. Então livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Veja então que a palavra de Deus ela é muito prática, né, no seu ensino. O Tito fala em Tito 2:2, né, que agora que nós fomos alcançados pela graça de Deus, Tito 2:12, ele diz que devemos viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, quer dizer, nesse momento que nós vivemos, né? Esta era é a era
que vai até o final, quando Jesus voltar, né? E então, viver de maneira sensata, isto é, com bom senso, com discernimento, né? Que é o que falta muito no mundo hoje. Como há falta de bom senso no mundo. Então, quem faz diferença, uma pessoa que tem bom senso, tem discernimento, é equilibrada, é ponderada, né? Ela é justa, né? Ela faz o que é correto, não pratica a injustiça, faz o que é certo. E ela é piedosa. Piedosa é um termo difícil de traduzir, mas o piedoso, eu entendo que é aquele que ama a Deus e se submete a Deus, né? Esta é a vida piedosa. A piedosa tem uma conotação assim de religião, né? Mas na Bíblia tem esse sentido, né? O piedoso, quem é ele? É aquele que crê em Deus, é aquele que se submete a Deus e vive os ensinamentos de Deus, né? Muito bem, ao contrário da impiedade. Depois você pode ler lá no Salmo 1, quando Davi descreve quem é o ímpio e quem é aquele que leva a Deus a sério. Então, o piedoso é o que leva a Deus a sério, né? Muito bem. Tem uma passagem ali em Atos 10, sobre o Cornélio, que era um comandante, né? Do exército romano, e ele foi. Alguém chegou lá e falou que era para ele ir lá encontrar-se com Pedro, o apóstolo Pedro, né? E tem uma coisa ali que me chama a atenção, que ele chamou. Ele era um sujeito temente a Deus também, o Cornélio, um homem piedoso, só fazia o bem, né? Mas o Espírito Santo dirigiu para que ele fosse conversar com Pedro. Qualquer dia nós vamos estudar essa passagem com mais detalhe, né? E o que eu acho interessante é que ele chamou duas pessoas que trabalhavam ali para ele. Eles estavam alguns quilômetros longe lá do Pedro. Não me lembro agora, talvez uns 40, 50 quilômetros. Ele chamou duas pessoas que trabalhavam com ele. E o texto fala também que ele chamou um soldado, né? Um soldado que era piedoso. Veja, ele disse assim: eu quero aquele soldado ali, aquele ali, eu quero que esse aqui vá. Porque ele conhecia ele, sabia que era um sujeito sério com Deus, né? Então, ele tinha plena confiança, era um soldado que fazia a diferença, né? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui, onde é que eu estou agora aqui? Eu li Efésios falando como que nós devemos viver, né? Vamos aí, então. E aí Paulo vai recomendando, né? Recomendando a Tito como que devemos viver. Eu li lá em Efésios, né? E aqui em Tito 2, do 12 ao 14, ele diz assim, que debaixo da orientação devemos renunciar toda a impiedade e as paixões mundanas, né? Tudo aquilo que vem da nossa carne, que não é de Deus. Quando nós nos convertemos, a nossa natureza carnal continua em nós. E a Bíblia fala que há uma luta dentro de nós entre a carne, que é esse princípio dinâmico pecaminoso, e o Espírito de Deus, né? Então, é algo que nós devemos renunciar, né? Renunciar. E a maneira, né, que devemos viver, certo? Também em Tito nós temos, então,
a 2:12, né? Viver de maneira sensata, justa e piedosa, né? E ele fala aqui que ele deve ensinar os homens idosos também como que eles devem proceder, né? Quanto aos homens idosos, eu estou lendo agora Tito capítulo 2, começando no versículo 1, né? Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, sadios no amor e sadios na constância. Veja que os homens idosos, hein? Não é porque é idoso é que tem maturidade, não, né? Eles são ensinados a serem pessoas temperantes, quer dizer sóbrios, equilibrados, né? Moderados, que tenham respeito pela sua qualidade de vida, por aquilo que pensa, por aquilo que fala, com a maneira como vivem, sensato, né? Sensato, que tenha equilíbrio, que tenha bom senso, sadios na fé, quer dizer, que não entrem na conversa dos ensinamentos falsos, e sadios na constância, que sejam constantes, né? Não é porque está velho e fala, agora eu vou esperar morrer para ir para o céu. Não, sadios sejam constantes. Enquanto eu estou vivo, né? Vivo a vida de Deus. Então, ensina os homens mais velhos a serem sóbrios. A outra tradução, né, diz assim, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança, né? Aí ele fala também as mulheres idosas também, como que elas devem viver. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam, primeiramente, sérias em seu proceder, não caluniadoras, não fofoqueiras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, e elas devem instruir as jovens recém-casadas. Elas têm essa função, esse trabalho, né? E o que elas devem ensinar para as recém-casadas? Devem ensinar elas que elas devem amar ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, isto é, que tenham bom senso, sejam prudentes, que hajam com moderação, honestas, boas donas de casa, que administre bem a sua casa, né? Bondosas e sujeitas ao marido, né? Com todo respeito. E o marido, em outro lugar, Paulo diz que ele tem que amar a esposa como Jesus ama a igreja, né? E a finalidade disso é para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, se a gente vive dessa maneira aqui, a palavra não é difamada. A pessoa fala, não, eu conheço aquela pessoa lá e ela é diferente. Ela é diferente. Então, a palavra, nisto Deus é glorificado, né? E ele devia orientar os jovens também. Quanto aos jovens, aos moços, de igual maneira, encoraje-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Só essa palavra para os jovens, né? Isto é, que tenham discernimento, prudência, que tenham juízo, né? Tenham juízo, cabeça no lugar. Então, que tenham critérios, que saibam distinguir a verdade do erro. Então, orienta os jovens. E aí ele traz uma palavra também para os escravos, né? Quanto aos escravos, que sejam em tudo. Na época que ele escreveu, havia escravidão no Império Romano, né? Obedientes ao seu senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Então, pessoas que onde elas estivessem, né? Onde elas estivessem, na condição em que elas estivessem, elas podiam ser diferentes pela sua conduta, pela sua maneira de ser,
pela sua atitude. Se o sujeito era senhor de escravos, ele devia tratá-los com dignidade, com respeito e com honra, né? Tem o Filemão, que ele tinha escravos, ele devia tratar com respeito, com honra e com dignidade. E aquele que fosse escravo, então, dá essas recomendações aqui, né? Se a pessoa é dona de uma empresa, ela tem que tratar, viver desse jeito aqui. Ser honesta, fiel, tratar as pessoas com dignidade, respeito, né? Se é empregado, a mesma coisa. Se é motorista, seja lá o que for, né? Se é marceneiro, pedreiro, não importa. Cada um vai exercer a sua profissão, né? Aquilo que ele gosta de fazer e sabe fazer. A Bíblia fala que devemos fazer, seja lá qual for a profissão, devemos fazer o melhor que a gente puder, né? Então, não importa. Ali, e as pessoas notam isso, né? Notam a diferença. Você não vai, às vezes, em algum lugar, quando você sai, fala, puxa, aqui, aquela pessoa ali é diferente, né? Aquela pessoa é diferente. Então, nós que conhecemos o Senhor Jesus, temos que ser diferentes, né? Temos que ser diferentes, aonde quer que a gente vá, seja lá o que a gente for fazer. Claro que só devemos fazer o que é honesto e correto, né? Mas as pessoas têm que falar, esteve aqui hoje alguém, e eu não sei porquê, mas essa pessoa é diferente. É diferente. É diferente dos outros que normalmente vêm aqui. Certo? Então, em qualquer lugar, em qualquer posição, em qualquer parte do mundo, nós temos que ser diferentes, pela graça de Deus. E para que elas possam olhar para nós e glorificar ao nosso Pai que está nos céus, né? Porque como que as pessoas vão conhecer Deus? Elas precisam ver atitudes nossas que sejam semelhantes às atitudes de Deus e do Senhor Jesus, né? E para terminar, ele dá uma lista aqui enorme no capítulo 1 de como devem viver os presbíteros, aqueles que ensinam na igreja, né? Que tem essa posição de ensinar. E a lista é grande, viu? Só vou ler, porque é muito grande. Eu anotei aqui 15 recomendações que ele faz. O Ismael está olhando para mim, fazendo assim, né? Não é pouca coisa. Tiago, você está incluído aqui também, viu? Tá? Então, olha o que ele disse. Eu vou ler isso aqui e vou terminar. É necessário que o presbítero seja irrepreensível. Nada que acuse o sujeito, né? Irrepreensível. O cara tem que ser o completo, né? E ele repete 3 vezes, né, a palavra irrepreensível, né? E por quê? Porque ele é despenseiro de Deus. A palavra é aquele que cuida da despensa, né, do mantimento, ele que alimenta as pessoas, né? Então, ele tem que ser irrepreensível. Marido de uma só mulher. Não pode ter mais de uma, viu? Uma só. Eu lembro de um pastor falando do outro, falou assim, o pastor fulano lá, ele gosta tanto de casamento que já está no 3º. Mas não é porque as esposas tinham morrido, não, que já tinha largado de 2, estava no 3º, mas porque gosta muito, né? Então, pelo menos, se estava no 3º, devia ser uma de cada vez, né? Os filhos devem ser comprometidos com Jesus, para que não sejam acusados de libertinagem, nem são insubordinados. É complicado, porque se o sujeito não sabe nem administrar a casa dele, ele vai administrar o quê? Ele vai ensinar o quê? Responda depois para mim. Não pode ser arrogante, não pode ser irascível, quer dizer, que pavio curto, né? Se irrita com qualquer coisa. Não dado ao vinho,
não dado ao vinho. Pode ser chegada né? Certo? Na época de Paulo aqui, eles tomavam vinhozinho, né? Mas não podia ser dado ao vinho, né? É diferente, né? Quem convive comigo sabe que eu não bebo nada, nem de álcool, nada. Mas essa é coisa minha, pessoal, né? Mas eu estou contente desse jeito. Se alguém quiser beber, eu falo, olha, fique à vontade, pode tomar a sua cervejinha aí, seu vinho, eu vou ficar aqui na minha aguinha com gás, ou na minha Coca-Cola, ou na água sem gás mesmo. Não deve ser cobiçoso de ganância, de torpe ganância, aquele desejo de ter dinheiro, né? Quer mais e mais ganancioso. Mas deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, né? Equilibrado, que tenha bom senso, justo, correto na sua maneira de viver. E aí vem a palavra piedoso, que eu já expliquei. Piedoso é aquela pessoa que tem um compromisso com Deus, é obediente a Ele, né? É obediente a esse, é o piedoso. Que tenha domínio de si. Né? Ele não pode ser um cara estouradão que vai... Né? E ele deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo o ensino de Deus. Né? Nós temos a palavra hoje aqui, e a gente deve ser apegado, né? Então, e é por aí, né? Então, que onde estivermos, qual seja a sua atividade, a sua profissão, tanto para você como para mim, para todos nós, Deus nos desafia e nos capacita para sermos diferentes, para que possamos abençoar outras pessoas e tornar Deus conhecido. Porque quando alguém fala, por que aquela mulher é diferente? Não, ela é diferente, sabe por quê? Porque ela conhece Jesus. Ela conhece a palavra de Deus e ela segue a palavra de Deus. Por que aquele dirigente de louvor é diferente? Porque ele conhece Jesus e a palavra de Deus e segue a palavra de Deus. Por que aquele motorista de Uber, de táxi ou de caminhão é diferente? Porque ele é uma pessoa piedosa, isto é, tem compromisso sério com Deus, então ele é diferente. E nisso Deus vai sendo glorificado. Oxalá tenhamos mais pessoas, mais e mais, cada vez mais, na situação caótica que nós vivemos, mais pessoas que possam fazer diferença neste mundo. Que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. És a nossa estrela da Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tua mão está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tua mão está todo vencer.
resposta a todo aquele que clama. Na verdade é a tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Um bom domingo, uma ótima semana. Que palavra, que culto que nós podemos oferecer nessa manhã ao nosso Deus. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração de vocês. Até domingo que vem. Tchau!